Boa tarde. Muito bom. É uma imensa satisfação tê-los aqui para essa palestra sobre nivelamento de conceitos sobre inteligência artificial, com a autorização do nosso comandante, Coronel Paulo. Agradeço. Obrigado, Coronel. Então, vamos lá. Programação. Nossa programação. Eu vou fazer uma introdução, vou falar o projeto IDEA, como é que funciona o projeto IDEA. Vou falar também de algumas iniciativas de inteligência artificial que já estão implantadas na Polícia Militar e algumas que estão para vir. Posteriormente vai entrar o professor Sidney, ele vai dar uma introdução sobre IA, ele vai falar sobre como que funciona um neurônio artificial, vai dar uma introdução às redes neurais e, posteriormente, o professor Peterson vai falar sobre modelos de linguagem. Às 16h30, o professor André vai falar sobre otimização e mineração de processos. E, ao término, se sobrar tempo antes das 16 horas, que é o horário que nós pretendemos terminar aqui a nossa palestra, se sobrar um tempo, o professor André Felipe vai falar um pouco sobre o curso de mestrado e doutorado da Uninove, que é um curso gratuito. Caso os senhores tenham interesse, o professor vai falar um pouco mais como é que é esse curso. Os 3 professores são professores da Uninove e também trabalham como consultores. Aqui eles estão com a gente como consultores. Sobre envio de dúvidas e sugestões, nós temos um formulário impresso, temos o efetivo aqui da cibersegurança, o Martins e o Miller, estão lá atrás. É só levantar a mão, ele vem, traz o formulário, preenche. A gente ia fazer um formulário em QR Code, essas coisas e tal, só que aqui dentro algumas operadoras não funcionam. Então, para não evitar qualquer tipo de problema, não colocamos o formulário eletrônico e nesse formulário impresso não é necessário se identificar, mas se for uma dúvida e quiser resposta, aí coloca o e-mail e a gente vai responder. Para aqueles que preferirem posteriormente fazer um contato, aí pode anotar meu e-mail, estou à disposição para poder ajudar, orientar no que for preciso. Então, primeiramente aqui eu vou fazer uma contextualização geral aqui, bem geral, sobre sobre inteligência artificial. Depois o professor Sidney ele vai aprofundar um pouco mais nesse contexto, né, do histórico da inteligência artificial. Mas o que a gente considera aqui o primeiro artigo sobre inteligência artificial, ele aconteceu em 1950. Ele foi escrito por Alan Turing e depois também o professor Sidney vai falar mais sobre esse artigo, sobre o teste de Turing. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nessa data aqui, em 1950, a gente já tinha a base do que seria a inteligência artificial hoje. Quem lê esse artigo, aliás, ele é um artigo muito fácil de ser lido, é basicamente texto. É muito interessante a visão que ele tinha naquela época do que seria a inteligência artificial hoje. E somente depois de 70 anos apareceu o ChatGPT ao público. Antes disso tinha o ChatGPT, mas ao público somente 70 anos depois. E no caso aqui o ChatGPT é uma IA generativa, que é uma IA que produz algo novo. Depois o professor Peterson vai falar um pouco mais sobre o que seria aqui uma LLM, né? O que é uma IA generativa. Mas o que aconteceu ao longo de todo esse tempo? De 1950 a gente já tinha teoria. E por que só em 2022 isso veio se tornar público? Os senhores têm alguma ideia sobre o que mudou de lá para cá? Então, o binômio aqui, que é o gargalo da inteligência artificial ao longo desse tempo, em especial a IA generativa, que é treinada com uma grande quantidade de dados e exige bastante processamento, é justamente isso que é o gargalo. Somente nos dias mais atuais a gente conseguiu consolidar dados para poder treinar uma LLM e somente nos dias atuais que nós tivemos também processamento para poder treinar essas redes neurais. Não se preocupem também, depois os professores vão falar sobre redes neurais de uma forma bem simplificada.
E para poder treinar uma LLM, o que seria uma LLM? Do inglês aqui, Large Language Model. Modelo de linguagem de grande escala. Então é um modelo treinado, né, com bilhões de parâmetros, treinado com grande quantidade de dados. Só que esse modelo, por ser treinado com dados genéricos, ele atende propósitos genéricos. Posso chegar aqui e perguntar qualquer coisa para ele e ele vai me responder com base naquilo que ele foi treinado. Só que para a gente, o que interessa para a gente para usar a inteligência artificial na Polícia Militar? Para a gente interessa usar essa inteligência artificial juntamente com um banco de dados nosso, particular. Só que essa inteligência artificial, geralmente a gente usa sinônimo de inteligência artificial, é sinônimo de LLM. LLM é como se fosse um ChatGPT. ChatGPT é uma LLM. A gente acaba utilizando como sinônimo. E a gente quer usar um ChatGPT, um modelo de linguagem com os nossos dados privados. Só que para poder fazer isso, como ele não usa no treinamento dele esse banco de dados da Polícia Militar, nós temos que fazer algumas técnicas, né? Tem o Fine Tuning, tem o Prompt Tuning, que também vai ser o professor Peterson, né? Que vai fazer uma explicação aqui também bem superficial para que todos consigam entender. Só que dentro aqui do nosso banco de dados da PM, a gente percebe que existe uma certa preocupação daqueles que detêm os dados de fornecer esses dados, seja para fazer uma POC, seja para poder fazer uma pesquisa acadêmica. Então, a gente percebe que, às vezes, essa falta de disponibilidade de dados para treinar uma inteligência artificial está sendo um gargalo aqui dentro da Polícia Militar para a gente poder avançar com isso. Então, existem técnicas de anonimização dos dados. E também, o professor Peterson também? Pô, tudo o professor Peterson? Estou brincando. Ele vai falar também sobre a anonimização de dados, que é possível realizar até por meio de programas, né? Tem um programa de computador que faz a anonimização. O que seria essa anonimização? Só para dar uma introdução sobre isso. Se tiver um nome de um policial que eu não quero que seja divulgado para uma pesquisa, eu troco esse nome do policial por um número. Mais para frente o professor vai explicar melhor como é que funciona. O que eu estou querendo dizer assim, é possível a gente disponibilizar nossos dados sem risco de vazamento de informações críticas, né? Então, a ideia do nivelamento é também trazer essa informação para os senhores, para que a gente possa avançar nessa área. Então, do lado aqui do nosso processamento, apesar do nosso data center ter vários servidores avançados, nós não temos placas de GPU, unidade de processamento gráfico. Eu coloquei uma marcação aqui de verde, porque a gente está em processo de licitação, e eu até aproveito para agradecer o pessoal da UGE no apoio que nos deu. Hoje de manhã estava aqui o capitão Atanape também, que nos ajudou bastante, e todo o efetivo também da UGE. Nós tivemos, né, uma lances eletrônicos para aquisição, e o empenho foi enviado para a empresa segunda-feira agora. Segunda-feira foi enviado o empenho, então a gente está na expectativa de receber 2 placas dessas aqui em 30 dias, e pelo menos é o que está previsto ali no empenho. Então nós teremos uma placa que vai ficar no servidor de testes e uma outra placa que vai ficar no servidor lá no data center para produção. Nós também estamos fazendo previsão de aquisição de servidores de pequeno e grande porte. Quem fez essa inclusão no preparo foi o capitão Vieira, da telefonia, e já fazendo um gancho, né, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o Mike, né, o Mike 190. Tem a ideia deles de escalarem o Mike, né, de melhorar, de aperfeiçoar o Mike, já estão fazendo a previsão de aquisição de servidor de pequeno e grande porte. Fizeram orçamento e incluíram no preparo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Projeto IDEA. Por que é o Projeto IDEA SP? É um acrônimo, né, de Integração, Desenvolvimento, Ensino de Inteligência Artificial na Segurança Pública.
Então nós vamos falar um pouco sobre integração, depois nós vamos falar sobre desenvolvimento, depois vamos falar um pouco de ensino. 70% do tempo a gente vai ficar aqui na integração, porque eu vou fazer uma introdução dos modelos que nós temos já em funcionamento e os que a gente pretende construir. Então, dentro da integração, a nossa intenção aqui é fomentar, acompanhar e orientar iniciativas. Eu dou uma especial atenção com relação a esse item, porque nós tivemos uma iniciativa lá no NOC, o Oráculo, e quando a gente convidou uma empresa, quando nós fomos fazer a POC, nós convidamos mais de 8 empresas. Eu lembro que eu contei até 8, depois eu já não perdi as contas. De 8 empresas que nós convidamos para a POC, somente uma conseguiu trazer resultado. É a empresa ONI e o representante era o Sandro. Aonde que eu quero chegar? Muitas vezes os senhores querem começar uma iniciativa e muitas vezes, conversando com a gente, que já tivemos algumas experiências, né? Tem o Capitão Vieira, tem o Capitão Aroni que está aqui. Muitas vezes a gente passa uma experiência e às vezes até indica, esse fornecedor aqui é mais provável de dar certo a sua POC, do que eventualmente às vezes estar preocupado de ficar liberando dados pela criticidade dos dados. Aí, vou tentar um fornecedor só e vou mandar só para eles os dados para não ter risco de vazamento. E ele não traz resposta. Aí vai tentar outro fornecedor, não consegue. E aí vai perder tempo, né? E o que a gente não pode perder é tempo. Então a nossa ideia aqui é acompanhar, a gente não vai de forma alguma interferir na forma como vai ser conduzida. A ideia é ajudar, colaborar, fornecer suporte de experiência ao usuário e produzir materiais para capacitar e divulgar. Agora nós vamos falar de algumas iniciativas de inteligência artificial. Pelo menos daqui da parte da Polícia Militar, quem acompanhou essa iniciativa mais o próximo é o Capitão Vieira, o Capitão Tamashiro, você chegou a participar também dessa um pouco, né? Eu também tive uma participação inicial também, mas só de acompanhamento, mas que eu vi que mais acompanharam mesmo isso daqui foram da DETIC, né? Também temos o pessoal do Copom, mas da DETIC quem acompanhou mais foi o Capitão Vieira e o Capitão Tamashiro. Os senhores lembram que no slide anterior eu falei assim, nós não temos placa de GPU ainda na Polícia Militar. Não temos como fazer funcionar uma IA generativa. Mas qual foi o pulo do gato aqui do Mike 190? É fazer mais com os recursos que tem. Então essa aplicação de inteligência artificial do Mike 190, ela não usa IA generativa. Então eu vou explicar mais para frente aqui aonde que entra a IA nessa iniciativa. Então o que é o Mike 190? O Mike 190, ele atende vítimas de perturbação do sossego. O Mike 190 é um assistente virtual por voz. Ele, por meio de uma árvore de decisão, um formulário, ele cadastra a ocorrência. Então como funciona? O cidadão está em casa e de repente ele ouve um barulho, lá do vizinho está incomodando, barulho, música. Aí ele pega o telefone dele, liga 190. No momento que ele liga 190, um atendente humano recebe aquela ligação para poder identificar se trata ali de uma ocorrência emergencial. Quando o atendente humano vê que não é uma ocorrência emergencial, no caso uma perturbação do sossego, o atendente humano encaminha essa ligação para o Mike. O Mike, ele faz todo o cadastro da ocorrência completo, sem intervenção de um atendente humano. Como que ele faz isso? Por meio de uma árvore de decisão, o Mike vai fazendo algumas perguntas para o solicitante e aonde que entra a inteligência artificial do Mike, por que é a primeira iniciativa de inteligência artificial da Polícia Militar. A inteligência artificial aqui é o fato de transformar a voz do solicitante em texto. Então, quando o solicitante fala com o Mike, uma inteligência artificial converte a voz em texto e com base nisso vai preenchendo um formulário que ao final é o cadastro completo da ocorrência e é despachado lá para atendimento.
Para os senhores terem uma noção da dimensão, né, da perturbação do sossego para o 90, nós temos uma reportagem, depois eu vou colocar o link aqui no final. Ocorrência de perturbação de sossego corresponde a 25% de todos os chamados do 190. Em finais de semana, chega a 70%. A segunda ocorrência que mais tem para o 190 é desinteligência. A segunda ocorrência é desinteligência. É menos da metade de perturbação de sossego. Só para os senhores terem uma ideia, o ano passado foram mais de 700 mil atendimentos, né, de ocorrência de perturbação de sossego. Só que, apesar do nosso enfoque aqui toda hora, perturbação de sossego, a meta do projeto não é o atendimento da perturbação de sossego, por incrível que pareça. A meta, eu até coloquei aqui entre aspas, porque isso aqui é uma fala do comandante do Copom nessa entrevista. Ele fala que a meta do MAIC 90 é atender os chamados emergenciais instantaneamente. Então, para os senhores entenderem, de acordo com o vulto desse tipo de ocorrência, que não é emergencial, que pode ser atendida por uma IA, por meio de um preenchimento de um formulário, a partir do momento que o atendente encaminha para o MAIC, eu tenho um atendente humano para atender ocorrências emergenciais. Então, a meta do MAIC é liberar os atendentes para atender ocorrências emergenciais. Essa aqui é a fonte dessa reportagem. Então, a próxima iniciativa é a do Oráculo, essa iniciativa lá do Núcleo de Operações e Controle. Essa iniciativa visa fazer a consolidação de alertas e tratativas de problemas de infraestrutura de radiocomunicação. Aqui dentro da parte dos alertas nós temos os APCs e aqui dentro das tratativas nós temos o Sharewell. Esse projeto aqui envolve a abertura automática de chamados contextualizados. Por que contextualizados? Não é simplesmente deu o alerta, eu abro o chamado. A ideia do contextualizado, apareceu o alerta, eu verifico o histórico de alertas anteriores daquele site e verifico quais foram as tratativas dadas a esses problemas. Faço um resumo e na hora que eu abro o chamado para a empresa resolver o problema, eu já abro um chamado com um resumo daquilo que aconteceu anteriormente naquele site, para tentar resolver o problema já na causa raiz. Então vou dar um exemplo fictício, né? Um exemplo simplesmente fictício só para a gente entender a ideia desse chamado contextualizado. Então, por exemplo, é um exemplo lá que a gente comentava lá no NOC, né? Vamos supor que tivemos um problema de falta de energia no site. Aí nós chamamos lá um atendente lá para verificar, aí vai lá o técnico, chega lá no site, disjuntor caído. Muitas vezes nas nossas casas tem uma oscilação na energia, cai o disjuntor e ele cai realmente para proteger os equipamentos da casa e a gente tem, qual que é a nossa solução para esse problema? Levanta o disjuntor e vida que segue. Mas vamos supor que nesse mesmo site, daqui 3 semanas, tivemos o mesmo alerta e um outro técnico foi chamado lá naquele site para resolver esse problema. Chega lá e ele vê aqui, disjuntor caído. Como ele não sabe que teve a outra ocorrência de disjuntor caído, qual que é a solução que ele vai dar? Levanta disjuntor. Então, vamos supor, na outra semana lá, tal, mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Se a gente olha o problema individualmente, cada caso, isoladamente, a gente tem uma solução. O que é? Levantar disjuntor. Mas se eu vejo isso de forma contextualizada, eu verifico que tem algum problema nesse site. Será que o disjuntor está mal dimensionado? Será que esse disjuntor estragou, está quebrado? Será que eu tenho um problema na rede elétrica daquele site? Então, essa é a ideia de ver os chamados, os alertas e as tratativas de forma contextualizada. Dentro ainda aqui desse programa, nós temos a detecção de padrões e análise preditiva.
Para quem teve a oportunidade lá até de, na época que nós tínhamos e a gente recebia policiais de outros departamentos lá no NOC, os senhores sabem que lá nós colocamos lá no vídeo wall somente os alertas principais, porque é humanamente impossível dar conta de todos os alertas que existem no site. Então, qual que é para a inteligência artificial, ela consegue verificar todas essas variáveis, detectar padrões e propor soluções. Em um dos nossos testes, nós colocamos lá vários alertas de um site e pedimos lá para a IA se virar, uma LLM. Ele detectou lá que o sensor de porta aberta de um site, ele estava oscilando. E por se tratar de um sensor de porta aberta, ninguém fica abrindo e fechando a porta várias vezes dentro de um mesmo período. Então ele mesmo viu esse padrão e sugeriu que na próxima manutenção preventiva que houvesse no site, que fosse verificado esse sensor. E vários outros exemplos que nós tivemos lá. Dentro desse projeto, nós temos a ideia também da criação de painéis de controle simplificados e a interação com os dados em linguagem natural. Por exemplo, vai ser como se fosse uma tela de um chat GPT, né, que a gente conhece. Eu poderia chegar lá e perguntar qual que é o site que tem mais ocorrências de falta de energia. Ou qual o site que ficou mais fora do ar no último mês, no último ano. Se ele tivesse essas informações alimentadas, além de eu perguntar em linguagem natural para o sistema, ele vai me responder também em linguagem natural. Então, qualquer pergunta a respeito dos alertas e das tratativas, a gente vai poder perguntar e vai receber a resposta em linguagem natural. A próxima aqui é certeza, aqui é o Capitão Aroni, foi até um dos idealizadores dessa POC, a POC de monografias do CAES. Foi uma iniciativa do Capitão Aroni, também participou o Capitão Vieira, o Tenente Nóbrega está aqui, o Gui hoje também participou dessa iniciativa em uma das reuniões. O Capitão André Nogueira, que na época ele era do CAES, agora está na CSTM, e também está acompanhando essas atividades de inteligência artificial. Mas, voltando um pouquinho aqui na parte de monografias, nós detectamos aqui, lá da parte da cibersegurança, que existe um risco de envio de informações críticas para a LLM pública. O que acontece? Muitas vezes, utilizando, por exemplo, o ChatGPT, eu vou fazer um trabalho lá do CAO, CSP, e eu coloco uma norma lá no ChatGPT, insiro essa norma no prompt e faço uma pergunta. Quando a gente envia informação para uma LLM pública, essa informação que a gente está enviando, ela pode ser utilizada para treinamento dessa LLM pública. Então, essas informações que são críticas nossas, elas acabam virando de domínio público. Então, é por isso que nós pedimos que não faça a inserção de documentos, normas, no ChatGPT. E aí, qual que seria a solução? Teria que ter uma IA privada para poder fazer essas pesquisas. Então, a POC é uma POC com mais de 1000 monografias. A empresa que está participando aqui é a empresa Masterdom, o representante é o Marcos. Então, foi fornecido um pacote aí com mais de 1000 monografias, que correspondem a 5 anos de CSP e CAO. O que é interessante da forma como está sendo construída essa POC? Os resultados, quando eu entro nessa LLM e faço uma pergunta, por exemplo, existe algum trabalho monográfico que trata sobre abordagem à bicicleta? Aí ele vai nesse banco de dados de 1000 monografias, ele encontra a solução. Além de encontrar, se ele encontrar a solução, a resposta, o resultado é com a fonte bibliográfica. Então, principalmente para os pesquisadores, isso é muito importante para poder dar os créditos, né, no caso de pesquisa. E aí a gente pode conferir realmente se aquilo que a LLM está respondendo confere com a realidade. A ideia desse projeto aqui é rodar totalmente local, e o gargalo desse projeto aqui, atualmente,
é aquela GPU que eu comentei que está para chegar daqui uns 30 dias. Esse é o gargalo, porque a empresa que está fazendo essa POC, ela já conseguiu demonstrar para a gente a viabilidade, só que eles fizeram com apenas 6 monografias, fizemos testes lá, funcionou. Agora, para poder escalar, a gente precisaria de um hardware mais parrudo, né? Precisaria de uma GPU mais avançada, e a gente está aguardando a GPU, a NVIDIA L4, para poder colocar esse teste no nosso servidor. E, da mesma forma, a interação em linguagem natural. A pessoa tem uma dúvida qualquer de um procedimento administrativo. Eu queria saber tal coisa, tem alguma monografia que trata sobre isso? Ele vai lá, pesquisa e traz em linguagem natural. Normas PM. É bem parecido com aquele das monografias. Ele não foi iniciado ainda por falta de consolidação das normas. Essa POC aqui é uma ideia, né, que nós estamos prevendo aí para frente. Apesar de não ter ainda a consolidação das normas, existe um indicador do plano de comando para a SysTM para consolidar essas normas. Então, se nós temos um indicador e nós temos uma unidade responsável pela consolidação, nós estamos de olho ali para acompanhar. Assim que eles tiverem os dados, já é um passo para a gente poder aplicar a inteligência artificial, que a gente comentou no começo. Que a gente, para IA generativa, qual que é o binômio? Dado e processamento. Então, a gente tendo o dado das normas consolidadas, mais um poder de processamento, no caso da GPU, a gente já consegue trabalhar. Os resultados aqui, igualmente, da monografia, ele tem a citação da fonte bibliográfica, no caso a norma, para a gente é bastante importante. Se a gente tem uma dúvida de algum procedimento operacional ou administrativo, a citação da norma é muito importante para a gente. O processamento aqui é totalmente local, por isso que a gente teve essa preocupação tanto com as monografias quanto com as normas. E a interação, igualmente, das monografias também é em linguagem natural. Eu pergunto em linguagem natural e recebo a resposta em linguagem natural. Eu vou falar um pouquinho sobre chat e modelos personalizados. Nós temos 2 servidores, né? Até agradeço também ao capitão Basileu, que estava aqui na parte da manhã, o efetivo também, lá da sessão, a todos do efetivo. Eles disponibilizaram um servidor que ficou com a gente lá na divisão de cibersegurança. Esse servidor é de testes, e nós temos um servidor igual lá no data center para produção. Por isso que nós compramos 2 placas de GPU. Vai ficar uma para testes e outra para produção. O motor aqui que faz funcionar esse LLM é o Olhama. Não se preocupe com isso, mas é mais para terem conhecimento. E para poder fazer uma interface com o usuário, nós utilizamos esse programa aqui, Open Web UI. E esses 2 softwares são de código aberto e uso livre. Então, a gente instala localmente e também consegue usar de forma livre. O único gasto que a gente vai ter aqui é com a energia. Depois o professor vai comentar também que no treinamento de LLM, nós temos um consumo muito alto de energia. É um dos maiores custos para os data centers que tratam com IA. E também rodando 100% localmente, aguardando também, nesse caso aqui, o chat, também aguardando a GPU para a gente poder colocar em produção. Então, mesmo sem a GPU, nós já fizemos alguns testes locais. Essa aqui é a cara do nosso chat, usando aqueles 2 softwares que eu comentei anteriormente. Então, aqui a gente tem a possibilidade de escrever qualquer tipo de pergunta. A tela é bem parecida, né, com o ChatGPT. Aqui a gente pode adicionar arquivos, né? Se eu quiser pegar um arquivo e resumir ou fazer perguntas a respeito desse arquivo, eu posso adicionar aqui. Aqui é o nome do usuário logado. Aqui os chats, o histórico de chats, né? Bem parecido com o ChatGPT normal. E aqui em cima eu posso escolher os modelos. Clicando ali para ver os modelos, nós temos alguns modelos que podem ser utilizados. E aqui nós temos um modelo personalizado. É um modelo para criação de elogios, para ajudar a criação de elogios. Então essa aqui é a tela, quando a gente entra na tela de fazer, que pode nos ajudar a fazer elogios. E como é que funciona essa tela? Eu vou ler aqui embaixo
qual que é a instrução que roda por trás desse modelo, de modo que ele possibilite a gente criar um elogio de uma forma mais facilitada. Ele diz aqui, ó, com base no texto base, até uma coisa que eu comentei, né? Qualquer instrução que a gente vai dar, em termos de informática, não se preocupe com redundância, né? É muito importante que seja bem claro aquilo que a gente quer fazer. Não se preocupe com palavras repetidas, né? Tem que ser bem explicado para que seja bem executado. Então, com base no texto base, informado e na função da pessoa valorizada, crie uma resenha para elogio formal para o agraciado. Seja persuasivo, motivacional e formal. Isso aqui é a orientação de como é que ele vai montar o texto. Ele vai ser persuasivo, motivacional e formal. Comece o texto com elogio individualmente o. Isso aqui é só um exemplo de que seria um modelo personalizado. Poderíamos fazer vários outros de acordo com as necessidades de cada sessão. E às vezes a gente, atendendo a necessidade de uma sessão, acaba atendendo de várias outras. Então aqui tem a orientação para o usuário quando ele entra nessa tela. Informe o usuário, olá, informe o posto, graduação e nome de guerra do agraciado, a função e o texto base. Então, são 3 coisas que precisam ser informadas. O posto, graduação, nome de guerra, a função dele e o texto base. Para formar esse texto base, a gente joga as informações sem preocupação de estrutura, de palavra repetida, se eu estou falando algo no começo, no final. A ideia ali é colocar todas as informações meritosas, né, daquela pessoa merecedora do elogio. E até aproveito esse momento aqui para falar dos elogios, né, além do reconhecimento dos bons serviços prestados dos nossos policiais, principalmente para os sargentos, o elogio ele conta a pontuação para a promoção, e em especial os elogios individuais. São até 5 elogios, cada elogio vale 0,2, então se completar os 5 elogios, acaba ganhando 1 ponto, e isso pode fazer diferença na hora de ser promovido. Às vezes, para poder escrever um elogio de forma estruturada, preocupação, não posso repetir palavra, tem que colocar isso no outro, isso pode demorar, sei lá, uma meia hora para uma pessoa escrever, ou talvez mais, talvez menos. Mas aqui, em 5 minutos, no máximo 10 minutos, você coloca ali o prompt, vem um texto pré-pronto, e com base naquele texto, depois a gente faz as devidas correções. Então aqui, nós tivemos aqui o primeiro tenente PM reservado, adjunto da seção reservado. Aí depois, como é que eu escrevo o que ele fez? Sem preocupação, do jeito que eu quiser. Coloquei lá, ó, saiu o resultado da nossa participação do Prêmio da Qualidade, 22-23. Das 100 unidades que buscaram o primeiro nível de certificação, também conhecido como menção honrosa, apenas 20 conseguiram a placa de reconhecimento. Aí continua aqui embaixo o elogio não, né? Isso aqui é o prompt, né? Eu estou mandando para o modelo. E como é que ele responde? Eu vou fazer só a leitura aqui do começo, mas percebam que tem um texto complementar depois. Lembra lá que eu falei para ele? Começa o texto com elogio individualmente. Aí ele está obedecendo, do jeito que a gente colocou lá. Elogio individualmente o primeiro tenente reservado, adjunto da seção reservado, por seu excepcional desempenho e dedicação na conquista do reconhecimento, menção honrosa no Prêmio da Qualidade. Daqui, depois ele continua o texto. Qual que é a ideia aqui? Depois que a gente pega esse texto, fica mais fácil a gente ajustar uma palavra ou outra e, eventualmente, também melhorando o modelo, colocando outros parâmetros. E aqui, quem que é o autor do elogio? É o ChatGPT ou é o usuário que está fazendo o elogio? Quem que é o autor? Então, assim, eu vou colocar um exemplo para a gente tentar elucidar, né, como é que funciona isso daqui. Imagina uma cena de homicídio. Uma pessoa está armada, ela vai, comete um homicídio, mata uma outra pessoa com uma arma de fogo. A pessoa que acha que é o ChatGPT que está fazendo esse elogio, seria o equivalente, nessa situação de homicídio,
eu querer condenar a arma pelo crime. A arma foi só uma ferramenta. O modelo de linguagem, ele é uma ferramenta também. De acordo com as informações que a gente coloca nele, que ele traz o resultado. Mas quem é responsável pelo resultado que ele traz? É a pessoa que insere os dados no modelo de linguagem. Isso aqui tem bastante a ver também com o trabalho do CAO, do Aroni. Até depois, se ele quiser explicar um pouco melhor do que eu, ele vai ter, com certeza, ele vai ter mais subsídios para dizer. Mas eu também estou pesquisando nessa área, porque isso aqui é o que a gente vê que é o futuro aqui, né? E para algumas pessoas já é o presente da inteligência artificial. Aqui eu coloquei várias bases aqui, exemplificando iniciativas isoladas de inteligência artificial na Polícia Militar. Todas aquelas iniciativas que nós comentamos e as que podem vir. Nós temos a entrada do usuário no prompt, lá do LLM. Nós teríamos uma LLM central. Essa LLM central recebe essa entrada do usuário e manda para um agente. Esse agente, ele tem uma inteligência e ele sabe em qual base que ele busca a informação que é específica nossa, da Polícia Militar, ou da nossa empresa. Então, a LLM manda a requisição para o agente verifica, ele quer saber de norma interna, vou lá naquele banco de dados de norma interna da Polícia Militar, e ele cria uma informação. Então, nós temos um modelo de propósito geral, mas aqui a gente tem uma informação específica da nossa empresa. Com essa informação, ele volta para a LLM, e aí a LLM tem informação dos dados de criação dela, e também tem um dado específico da nossa empresa. E com base nisso, ele gera uma resposta final, uma saída em linguagem natural. Então, esse futuro, vamos falar futuro, né? Que o pessoal está pesquisando, né? Que o pessoal está querendo fazer, a gente teria uma LLM central e a gente conseguiria integrar todas essas iniciativas. Isso aqui é um grande desafio, por isso que a gente pede que todos aqueles que queiram montar uma iniciativa, que conversem com a gente para poder ajudar a construir essa iniciativa de forma que a gente possa integrar posteriormente. Nós temos uma comunidade no WhatsApp, e dentro dessa comunidade nós temos alguns grupos, e cada grupo tem uma iniciativa. Aí as pessoas que já tiveram experiência em outras iniciativas podem repassar essa experiência para poder ajudar. Muitas vezes a iniciativa tem que partir realmente daqueles que possuem os dados, porque conhecem melhor o negócio, e principalmente porque aqueles que detêm o dado têm mais segurança de trabalhar, muitas vezes de oferecer para uma empresa. Mas depois a gente vai falar sobre a anonimização, que vai ajudar nesse processo também. Então, dentro do desenvolvimento, nós temos a formação de parcerias acadêmicas. Então, nós já tivemos uma palestra, né, da professora Sara Jane, que falou sobre mineração de processos aqui com a gente. Nós tivemos contato do IBMEC, também com a gente. Tivemos contato dos professores da Uninove. Então, formar parcerias acadêmicas e tecnológicas. Nós também estamos em contato, por meio também do Capitão Aroni, em contato com a Dell. Sexta-feira agora nós vamos fazer uma visita, conhecer as instalações da Dell e vamos participar de um workshop de IA. Temos contato também com a empresa da IBM e algumas fabricantes de software. Nós temos a intenção aqui de publicar artigos científicos, policiais militares e comunidade acadêmica, publicação conjunta de artigos científicos. Por quê? Porque isso fundamenta a busca por financiamento. Se a gente quer buscar um financiamento, a gente tem que, entre aspas aqui, nessa área de pesquisa, criar artigos científicos é uma forma de a gente poder comprovar a nossa pesquisa e que a gente vai mostrar resultados. Então, buscar financiamento com a FAPESP, buscar verba parlamentar, também, o Capitão Aroni fez contato com o Capitão Gustavo, lá da SSP, para tentar verba parlamentar para quê? Para comprar servidores, né? Aqueles servidores de IA. O mais barato daqueles lá, de pequeno porte, custa 700 mil. O de grande porte, 1.500.000. E assim, é um só servidor.
Para fazer treinamentos, depois o professor Peterson vai falar, precisa de milhares daquele para fazer um treinamento de uma LLM do zero, mas não vai ser o nosso caso. Um servidor daquele lá, eu acredito que já vai dar para a gente fazer bastante coisas. E, assim, dentro do desenvolvimento também tem a parte de simplificação do processo licitatório. Quando a gente enquadra em pesquisa e desenvolvimento, a gente consegue também facilitar o processo licitatório. Por exemplo, para aquisições para o ano seguinte, eu tenho que fazer a previsão no ano anterior. Tem o PCA, não sei se os senhores participaram, Plano de Contratações Anual. Então, quando é pesquisa e desenvolvimento, como existe muita atualização tecnológica, quando você enquadra como pesquisa e desenvolvimento, você não precisa incluir essa aquisição no plano de contratações anuais. E também criação de projeto de pesquisa. Também, novamente, tudo Capitão Anônimo também, né? É equipe, é isso mesmo. Mas assim, acabei falando várias vezes, porque ele está fazendo o CAO e faz parte da pesquisa dele. E eu também estou fazendo uma pesquisa também. Para poder enquadrar como pesquisa e desenvolvimento, tem que ter um projeto de pesquisa atrelado. A parte de ensino, acabando aqui, pessoal. Realizar palestra de nivelamento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Segundo ponto, visitar as sessões. Eu coloquei aqui IA e qualidade. Por que é importante? Tem uma demanda do escritório da qualidade, que é para os senhores montarem os PAPs das sessões. É importante ter escrito lá nas sessões as atividades que os senhores desempenham, porque quando chegar o consultor de IA lá na sessão, ele vai conseguir verificar quais são as atividades e vai poder orientar no que pode ser feito o uso de inteligência artificial, que vai além do LLM. A gente fala aqui do LLM, que é o mais conhecido, mas existem outras técnicas. Aí vai ser nisso que o consultor vai poder apoiar para verificar o que pode ser feito lá na sessão. Então, por isso que, aproveitando aqui esse assunto, os professores vão fazer uma introdução sobre a inteligência artificial, tentando ser o mais simples possível, mas também não se preocupe que posteriormente vai ter uma visita lá às sessões, faz parte do projeto e novas dúvidas, sugestões poderão ser apresentadas. Aqui também temos a proposição e disponibilização de cursos, para aqueles que desejarem aprofundar e incentivar a realização de cursos externos. Então, agora nós vamos ter a parte aqui do professor Dr. Sidney, introdução à inteligência artificial, aprendizagem de máquina. Eu vou fazer a leitura do currículo resumido do professor Sidney Alves de Araújo, bacharel em processamento de dados pelo Mackenzie, 1994. Mestre em Engenharia Elétrica, Mackenzie, 2002. Doutor em Engenharia Elétrica, USP, 2009. Pós-doutor em Engenharia Elétrica, 2013. Atualmente é professor do mestrado e doutorado em Informática e Gestão do Conhecimento, PPGI, e consultor da área de Inteligência Artificial e Visão Computacional. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse mundo da IA que nos cerca, né? Faz parte do nosso dia a dia. A Polícia Militar aí do Estado de São Paulo tem uma grande empreitada nesse campo. E aí a gente tentar desvendar um pouquinho aí esse mundo da IA, a imensidão de termos que a gente ouve diariamente, né? Inteligência artificial, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, deep learning, ciência de dados, né? São termos aí que fazem parte do nosso dia a dia já. Bom, quando a gente pensa, né, quando a gente olha, né, os dicionários, né, da língua portuguesa, de um modo geral, definem essas duas palavras assim, né? Inteligência como faculdade de aprender, compreender e adaptar-se, e artificial, aquilo que é produzido pelo homem, né? E não pela natureza.
Quando se une essas duas palavras, isso dá margem para uma série de interpretações e, por esse motivo, a gente não tem ainda, né, até hoje a gente não tem um consenso, né, de fato, do significado de inteligência artificial. Obviamente, né, a gente tem o norte, ninguém discorda, né, de uma definição mais genérica, né, que é dizer que inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se preocupa, né, com o desenvolvimento de métodos e técnicas que permitem aos computadores resolverem problemas de forma análoga à forma que o ser humano resolve, né? Obviamente, inteligência artificial, né, até pela sua concepção, ela tem como pilares algumas áreas do conhecimento, né? Psicologia, biologia, lógica matemática, engenharia, filosofia, matemática, a física, né? Algumas áreas, até pouco tempo, né, pareciam ser um pouco estranhas, né? Como a própria linguística, né? Por que computação vai buscar base na linguística? O que computação quer com a linguística? E hoje está mais do que provado aí a importância, né, da linguística na área de computação, ou seja, dessa junção, né? O que seria, né, de hoje, do chat GPT que a gente está falando, se a gente não tivesse essa cooperação entre IA e a área de linguística. Isso vai por outras áreas também, né? Então, a psicologia, né? Princípio, a gente vai falar aqui das redes neurais. Os fundamentos vêm dos fundamentos das teorias de aprendizado que são da área de psicologia. E assim por diante, né? As outras áreas, né? Falar aqui rapidamente aqui, né, da evolução da IA, eu vou falar rapidamente mesmo, né? Às vezes eu me empolgo aqui na história aqui, mas vou tentar ser bastante breve aqui, né? Então, apesar de inteligência artificial, né, parece que surgiu, né, depois dos anos 2000, né? Todo mundo fala disso hoje em dia, no jornal o tempo inteiro, mas inteligência artificial vem da década de 40. Então, necessidade de avanço bélico, né, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o início de inteligência artificial é daqui. Então, lá em 1943, já se pensava como modelar o neurônio biológico, como modelar matematicamente o neurônio biológico. Para quê? Para criar máquinas, né, que realizassem tarefas como o ser humano resolve. Final da década de 40, tem uma teoria importante do Donald Hebb, um neuropsicólogo, que propôs o tal de postulado de aprendizado de Hebb, onde ele dizia ali, né, onde ele colocou ali todas as formas de aprendizado, né, aprendizado humano, né. Essa teoria foi bastante importante porque mais para frente, né, os fundamentos da criação de algumas técnicas como as redes neurais vieram daí. Em 1950, tem um fato importante, o capitão Lucena mencionou isso, né, do artigo lá de Turing. Então, Alan Turing, que é considerado o pai da inteligência artificial e um dos pais da ciência da computação, ele propôs um teste, né, para avaliar até que ponto uma máquina é inteligente. Então, em 1950 já estavam pensando nisso. Depois, em 58, lá tem a formulação do primeiro modelo de rede neural artificial, que é uma técnica de inteligência artificial, né? Com base na modelagem lógico-matemática do neurônio e com base no postulado de Hebb, né? Depois a gente tem o hiato aqui, né? Pouca coisa aconteceu, lógico que ao longo dessa linha do tempo muitas outras técnicas foram propostas de inteligência artificial, mas sem dúvida nenhuma as redes neurais artificiais é que acabaram, né, trazendo bons frutos aí para os dias de hoje, né? Mas que na década de 80, por exemplo, né, as redes neurais de Hopfield têm um papel importante porque ela resgatou, né, as redes neurais aqui de Hopfield, resgatou os estudos acerca das redes neurais e esse Hopfield que está aqui, o John Hopfield, é o que recebeu esse ano o Prêmio Nobel de Física. E aliás, muito por esse feito, né? E aí a gente tem algumas coisas que aconteceram aí, né, como o próprio Deep Learning, né, a aprendizagem profunda, que herda características e as bases das redes neurais. A gente tem a IA generativa capaz de criar novos conteúdos, que também é baseada nas redes neurais.
os LLMs, que o capitão Lucena comentou aí, até o lançamento do GPT-3 aqui, né, para o público em geral, e aí isso trouxe à tona aí, né, para o mundo das pessoas de um modo geral aí, a inteligência artificial. Né? Bom, mas o teste de Turing, né, proposto lá em 1950, no que ele consistia? Então, o Alan Turing, né, no artigo lá, ele discute algumas questões, como se máquinas podem pensar, né, como avaliar a inteligência artificial, e ele idealizou um teste que é assim: numa sala, ele coloca uma pessoa, que eu estou chamando de A, e em outras salas, né, separada aqui por uma parede, ele tem uma outra pessoa B e uma máquina C. Essa pessoa A faz perguntas para o outro lado, sempre de forma digitada. E um desses dois tem que responder as perguntas do A. Se o A não consegue discernir, distinguir se quem respondeu foi o B ou foi o C, então essa máquina passa no teste de Turing, ou seja, ela é considerada inteligente. E aí aqui a pergunta que a gente faz é: em que pé estamos hoje com tudo que se tem, inclusive com o próprio GPT? A resposta para isso é: a gente está cada vez mais próximo, né? É um grande desafio, isso é um grande desafio, o GPT é um grande desafio para o teste de Turing, e a gente percebe que a gente está cada vez mais próximo de máquinas que passam nesse teste. Bom, aprendizagem de máquina, né, é um outro tema aí bastante discutido, né, e é um subcampo da inteligência artificial. E a preocupação de aprendizagem de máquina é criar algoritmos, né, que aprendem a partir de dados. Essa é uma finalidade de aprendizagem de máquina, né? Então, normalmente se tem um conjunto de dados históricos. Esse conjunto de dados é usado para treinar um algoritmo de aprendizagem. Cria-se então um modelo preditivo, e esse modelo preditivo é capaz de fazer predições para novos dados para os quais, inclusive, ele não foi treinado. Ou seja, ele é treinado com uma amostra, mas ele pode ser testado com outras coisas novas. Essa é a grande sacada do aprendizado de máquina, né? Assim como o aprendizado humano. A gente estuda para uma prova, só que quando a gente vai fazer a prova, as questões não são aquelas mesmas que a gente estudou. Mas a gente é capaz de responder as questões, porque a gente aprendeu como responder e não decorar as questões. Se a gente decorar, a gente não faz a prova. Então, a aprendizagem de máquina é a mesma coisa. Bom, dá só um exemplo aqui, né, de aprendizagem de máquina, né, na segurança pública. Então, isso aqui foi uma pesquisa de mestrado, né, que eu fui co-orientador, era de um outro programa ligado às cidades inteligentes, e a ideia deles lá era avaliar, né, as relações, ou estudar as relações entre variáveis socioeconômicas e os crimes de furto e roubo, ocorrências de crime de furto e roubo. Né? Para tanto, né, foram usados aqui dados públicos, então da Secretaria de Segurança Pública, dados de boletins de ocorrência, devidamente anonimizados, né, estão disponibilizados lá, e dados do IBGE. Então, esses dados aqui, a primeira coisa que a gente fez com esses dados foi fazer pré-processamento, limpeza, tirar, e aí, para nossa surpresa aqui, né, na limpeza, a gente teve que eliminar uma grande quantidade de registros, né, às vezes por campo faltante, às vezes por falta de padrão, coisa do tipo, mas eliminamos aqui, aí os dados são agrupados, porque não dá para você trabalhar com os dados da forma como são disponibilizados. Você tem, por exemplo, idades variando de 1 até 100 e tantos anos, você tem que agrupar isso por faixas etárias, renda, a mesma coisa, né? Com base nesses dados tratados, devidamente agrupados, aplicamos algoritmos de aprendizagem de máquina, e esses algoritmos acabou provendo aqui uma base de padrões, né? Que era o que se buscava. Então, o que diz esses padrões, né? Que tipos são esses padrões? Então, vou falar aqui, pelo menos aqui, só para se ter uma ideia, né, do que a gente extraiu desses dados. Então, por exemplo, aliás, esses dados foi de um recorte da subprefeitura de Itaquera, né? Então, foi pego esse recorte. E aí, um dos padrões dizia o seguinte, que
setores censitários com alta renda média e com alta densidade populacional tinha maior probabilidade de ocorrência de crimes. Outra inferência que a gente tirou desses dados analisados é que o percentual de população masculina era um fator predominante para as inferências desses padrões de crime de furto e roubo, né? Obviamente, essas inferências têm limitações, né? Na verdade, não servem para uma aplicação prática, né? Porque esses dados do IBGE eram dados do censo anterior, de 2010, que talvez nem retratem mais a realidade. Mas o objetivo do estudo era propor um modelo para fazer análise de dados e, mais do que isso, correlacionar isso com uma teoria da literatura chamada teoria da desorganização social. Então, para essa finalidade, ok, mas o modelo é válido para pegar dados melhores, né, dados atuais, dados que representam com mais fidedignidade uma situação, e ele continua sendo válido, desde que seja retreinado, né? Bom, falar um pouquinho aqui, né, do neurônio artificial até os LLMs, né? Então, a gente tem uma sequência aqui de técnicas aqui, né? Então, redes neurais artificiais, que geram aí o que a gente chama de aprendizagem profunda ou Deep Learning, que por sua vez compõe a base para a inteligência artificial generativa, que é responsável pela geração dos LLMs, que são os modelos de linguagem, ChatGPT, por exemplo. Com relação à modelagem do neurônio artificial, então, qual que é a ideia? Então, a gente tem, né, e isso é desde lá de 43, a ideia foi a seguinte, né? No neurônio biológico, a gente tem aqui o corpo celular, a gente tem os dendritos, que são essas perninhas menores, que captam sinais de outros neurônios, né? Aqui é feita uma composição eletroquímica e um sinal é disparado adiante pelo axônio, que é essa perninha maior, para fazer as conexões sinápticas, ou seja, para fazer as conexões com outros neurônios formando a rede neuronal, né? No neurônio artificial, a gente tem elementos que simulam essas partes do neurônio biológico, né? Então, aqui no neurônio artificial, a gente tem as entradas aqui, que simulam os dendritos, a gente tem um corpo celular com duas funções matemáticas aqui dentro, que é uma função chamada função de ativação ou soma, representada aqui pela letra sigma, né? Que é uma combinação linear desses valores apresentados na entrada com os pesos aqui que fazem papel das conexões sinápticas, e a gente tem uma função de transferência que dispara o sinal adiante ou não, de acordo com o que acontece nessa combinação linear. Então, isso é basicamente aí um neurônio artificial, e é daqui que tudo parte, né? Então, a junção de diversos neurônios artificiais formam essa malha, que é a rede neural artificial, que é capaz de fazer os cômputos até, por exemplo, aí eu chegar no GPT, né? Essas redes, a forma como elas se combinam, elas formam arquiteturas, né? E uma das arquiteturas de redes neurais mais conhecida é o Multilayer Perceptron, que é um modelo que foi proposto lá na década de 80 e é usado até hoje, amplamente utilizado. Aliás, é o que compõe aí boa parte da IA moderna, né? E aqui a gente está fazendo, né, um panorama aqui, né, do que a gente tem de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, ciência de dados, e aí como essas coisas se entrelaçam, né? Então a gente tem aqui um campo maior, é a inteligência artificial. Dentro de inteligência artificial a gente tem aprendizado de máquina. Dentro de aprendizado de máquina a gente tem o aprendizado profundo. Aqui dentro também do aprendizado profundo está a IA generativa, estão os LLMs, tudo aqui dentro. E a gente tem aqui uma área chamada ciência de dados, que ela pega parte da IA, pega parte de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, mas tem uma parte que fica fora. Essa parte que fica fora, a gente tem técnicas de visualização de dados, que não são IA, a gente tem técnicas estatísticas que também não são IA. Isso significa que ciência de dados, eu consigo trabalhar com ciência de dados sem necessariamente usar IA. Mas, obviamente, hoje, grande carga, né, de
de coisa que é feita na área de ciência de dados é empregando aprendizagem de máquina. Bom, tentei aqui resumir aqui de uma maneira bastante rápida aqui, né, o conteúdo que a gente tinha para falar, fazer um panorama geral. Eu fico por aqui, né, e passo a palavra então para o próximo colega aí. Senhores, vamos para o próximo assunto. São modelos de linguagem de grande escala. É o professor Dr. Peterson. Fazer a leitura do currículo resumido do professor Peterson Adriano Bellan. Ele é bacharel em Ciência da Computação da Uninove, 2004, mestre em Engenharia de Produção, Uninove, 2012, doutor em Informática e Gestão do Conhecimento, Uninove, 2015, e atualmente é professor do mestrado e doutorado em Informática e Gestão do Conhecimento, PPGI, e consultor da área de Inteligência Artificial e Visão Computacional. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos lá. Dando continuidade, então, aí ao assunto que o professor Sidney já veio falando, né? A ideia é falar um pouquinho do que são esses modelos de linguagem, né? Principalmente os modelos de linguagem de grande escala, né? Onde, né, eles estão aqui, como o professor Sidney falou, acabou de falar, o campo maior é a inteligência artificial, né? E nós temos a parte de processamento de linguagem natural, e aí nós temos os LLMs e, por fim, os GPTs. Aqui, por exemplo, o ChatGPT está aqui dentro desse último cara, tá? Mas vale ressaltar que o processamento de linguagem natural não é de hoje, tá? Não são esses modelos só novos. Vem lá de trás, tá? Na década de 60, 70, teve o primeiro modelo de linguagem natural, era baseado em estatística. Ele não tinha as características que tem hoje, né? Ele era totalmente estatístico, mas ele já surgiu lá atrás, ou seja, esse interesse não é novo. É um interesse que vem de muito tempo e ele, aos poucos, vem ganhando, né, notoriedade aí, cresceu muito, principalmente nos últimos anos, quando chegaram, né, o famoso Transformer aqui, né, os modelos de linguagem baseados nos Transformers, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho isso daí, como que funciona, qual que é a ideia, né, e posicionar um pouquinho a respeito disso. Né? Para falar em modelos de linguagem computacional, o que um modelo tem que ter, né, para a gente falar que ele é um modelo de linguagem? Ele tem que ter 3 características, que é entender, poder interpretar o que foi passado para ele e gerar ou completar novos conhecimentos. Então, se eu tiver um modelo de linguagem que não atenda esses três pilares, eu não posso falar que ele é um modelo de linguagem computacional eficaz, né? Então, ele pode ter alguma utilidade, mas não vai ser eficiente para resolver os problemas. Então, é essencial que eles tenham essa capacidade. Entender, interpretar e gerar um novo conhecimento ou complementar um conhecimento que você tem ali, né? Então, isso é bastante importante para entender aí os LLMs. E, né, falando propriamente aí no GPT, né, que é baseado no modelo Transformer, em 2017 a Google publicou esse artigo, que é o uso de Transformers, né, que é baseado em aprendizado profundo, um modelo específico para trabalhar com grandes volumes de dados. Tá? Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, né, um modelinho de uma LLM fazendo treinamento base, né? O tamanho do volume de dados que precisa. Realmente é muito dado, não é pouco dado. Né? Então, nós precisamos de muitos dados para que isso possa ser alimentado na nossa LLM e gerar um conhecimento, né, para que ela possa ser capaz de gerar conhecimento de forma satisfatória. Senão, eu vou ter muita informação, vou gastar muito tempo ali e não vai ser satisfatório essa geração de resultados, né? Então, aqui tem um exemplo, né, de como seria uma geração de um LLM, né,
numa base. Vejam, o tamanho dos arquivos de dados são muito grandes, né? 3.3 terabytes, 783, 328. Então, esse conjunto de dados compõe vai ser usado para compor um banco de dados para gerar um modelo base. O que é um modelo base? Um modelo base é quando eu pego um modelo e treino ele do zero, né? Por exemplo, a OpenAI lá, ela criou o modelo GPT do zero, né? E para vocês terem ideia, né, são dados não oficiais porque eles não divulgaram, mas o treinamento do ChatGPT 3, ele durou por volta aí de aproximadamente alguns meses, né, de 2 a 3 meses de treinamento direto com a base de dados deles. Essa placa que o Capitão Lucena falou, né, GPU, tinham em torno de 10 mil placas rodando em cluster, somente para fazer o treinamento dessa base de dados durante esse período. O custo disso é algo extremamente alto, né? Estima-se que foi em torno de $700 mil o dia para treinamento, então se durou aí 70, 80 dias, é $700 mil vezes isso para treinar o modelo do ChatGPT 3, tá? Então dá para ter uma ideia aí, né, os senhores, o quanto isso é custoso, né? Então nós estamos falando em recursos, energia, né, que tem a ver com a parte de natureza, envolve tudo isso aí, né? Um dado importante aqui, quando nós falamos nos dados, né, os dados temos que tomar cuidado com os vieses que são chamados, né? O que são os vieses? Se eu passar os dados, por exemplo, preconceituosos para ele fazer o treinamento, o meu algoritmo de inteligência artificial vai ser preconceituoso, né? Então, os dados têm que ser, como nós chamamos, balanceados, ou seja, grupos étnicos tem que ter dados dos diversos grupos de forma balanceada, porque senão ele vai ser tendencioso a dar uma informação de forma incorreta, né? Tem alguns casos, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos de começarem a usar IA e tiveram que tirar isso de uso por conta de problema de viés, que nós chamamos de viés de algoritmo, né? Então, é um problema muito sério, tem que ser levado sempre em conta para evitar esse tipo de problema. Então, eu tenho a base de dados, né? Então, eu componho aqui um banco de dados para minha LLM, faço o treinamento e aí eu possibilito, né, o que nós chamamos predição do próximo token. O que é isso? Ele começa a gerar uma resposta, né? Cada palavra, vamos dizer assim, cada palavra é um token. Então, ele gerou o primeiro token, qual que é o próximo token? A LLM vai falar, ó, o próximo token é tal, aí ele gerou. Eu já tenho 2 tokens, qual que é o próximo token? E aí ele consegue fazer essa geração. E aqui nós trabalhamos com redes neurais, que o professor Sidney acabou de falar, mas redes neurais de aprendizagem profunda, ou seja, estruturas muito grandes de redes neurais, tá? E aí, aqui está um exemplo, né, no processamento de uma LLM, né, ou seja, uma IA generativa. Então, eu tenho dados de entrada, então isso daqui é uma consulta, por exemplo, que eu fiz no ChatGPT. Eu digitei Polícia Militar do Estado de São Paulo. Qual foi a resposta? A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a força policial responsável, e aí ele discorreu um pouco a respeito disso, né? Então, ou seja, geraram vários tokens aqui de saída, meus tokens de entrada, mas o computador não entende letras, palavras, né? Então, por isso que nós temos que fazer o embedding e o encoding, que é o quê? É transformar isso em vetores numéricos. É a primeira coisa. Então, eu tenho dado aqui texto, eu converto isso para um vetor numérico, aí a minha rede neural pode trabalhar, né? Como nós sabemos, o computador ele trabalha com números, não trabalha com texto. Então, tudo tem que ser convertido texto para número, aí eu consigo trabalhar com a minha rede neural, e eu sou obrigado depois, a resposta da rede neural, né, o conjunto de tokens é conjunto de números. Tem um conjunto de números, eu faço a tradução desses números para palavras novamente, e aí eu apresento a resposta para o usuário. Tá? Então, basicamente, quando eu faço uma consulta no ChatGPT ou qualquer outra ferramenta dessa, é isso que ele faz.
ele converte para número, passa por um processo aqui que ele já teve aprendizado, então ele vai consultar os dados de aprendizado para converter depois de novo o resultado que são vetores numéricos na sua resposta, tá? Então esse é o processo básico aí. E aí, né, nós estamos falando aqui primeiro do modelo base. Mas onde entra aqui, por exemplo, a Polícia Militar? A Polícia Militar tem bancos de dados específicos que eu não posso, né, como o capitão Lucena falou, não posso pegar um documento e colocar numa IA pública, num algoritmo de IA público. Por quê? Porque esse documento vai fazer parte do treinamento dela depois. Né? Então, para quem está fazendo os estudos aí, né, pega alguma coisa que tem informação sigilosa lá e coloca lá no ChatGPT, no próximo treinamento dele, isso daí pertence a ele também. Então, temos que tomar esse cuidado. E para isso, temos algumas formas de se fazer. Tem o processo de fine tuning, né, que é um dos processos aí, que o que eu faço? Eu tenho base de dados específicos. Então, aqui, por exemplo, podem ser dados do departamento A, departamento B, departamento C. Aqui é um exemplo de um modelo que tem 11 bilhões de parâmetros de entrada. Ou seja, dá para ter uma ideia do tamanho disso, é algo bastante complexo. Por isso que precisam de GPUs e servidores específicos para isso, porque eu preciso de um poder de processamento muito grande. E aí eu tenho aqui, por exemplo, aqui é o banco de monografias, né? E aqui tem um banco de outra tarefa, então aquilo que o capitão Lucena falou, né? Lá no final tinha aquele gráfico lá que tinham vários departamentos, né? Vários problemas. Então aqui eu posso ter vários. E aí eu pego o meu modelo base, que eu já tinha feito um treinamento, e retreino ele. Tem duas formas de fazer isso. Uma delas eu retreino ele completo, e aí eu tenho todo aquele custo computacional, energia e tudo mais que eu tive no começo, ou seja, é muito caro, né? Eu tenho muito tempo que eu vou levar. Ou eu posso fazer um processo onde eu mexo só na parte final, aqui nas camadas finais da rede neural de uma maneira geral. E esse processo é mais rápido. Eu consigo fazer um processo com um tempo muito mais reduzido e tendo um desempenho muito bom. Né? Então, eu tenho um desempenho bom, economizando recursos e tornando viável o meu processo. Esse é um tipo de retreinamento. O outro, Prompt Tuning, por exemplo, eu tenho as bases, essas mesmas bases, só que eu converto essas bases aqui, eu deixo elas armazenadas de forma que a hora que eu fizer a pergunta, ele vai lá, faz a consulta nas bases e aí com base no resultado disso, passa a informação para o modelo pré-treinado e dá uma resposta, né? Cada um tem a sua vantagem. Esse daqui a informação vai estar sempre disponível, esse daqui ele vai sempre ter que procurar informação. Basicamente essa é a diferença dos dois. Esse segundo do Prompt Tuning em específico, né, é inclusive um que está fazendo a POC aí, né, acredito. Isso, de monografias. Ele usa o RAG aqui, né? Que o que é isso? Por exemplo, a base de monografias está aqui, eu tenho 1000 documentos. Eu pego esses documentos e quebro em vários documentos menores para poder indexar. Por quê? Porque se eu tiver 1000 documentos de forma completa, as 1000 monografias inteiras, a hora que ele for procurar essa informação ela vai ser custosa para achar ela. Então ele cria arquivos menores, converte em índices e deixa isso organizado de forma com que ele consegue fazer uma busca rápida da informação. Feito isso, ele vai pegar essa informação quebrada e converter em vetores numéricos. Os mesmos vetores que são utilizados lá depois em todo o processo de codificação e decodificação. Aí eu armazeno isso daqui em bases de dados, mas uma base de dados estruturada, indexada, tudo certinho para que possa ser consultada posteriormente de forma eficiente. E aí, como que é o processo? Né? Eu tenho uma pergunta do usuário, ao invés de ele responder direto usando o modelo de uso geral, ele vai vir aqui na base de conhecimento específica, pegar a informação daqui, devolver também, e aí ele vai mandar para a LLM. A LLM vai ver se o que tem de informação é o suficiente para responder ao usuário.
Se for o suficiente, ele apresenta a resposta. Se não for, ele manda uma solicitação de volta aqui para procurar mais informações específicas, até o momento que ele consegue identificar todas as informações específicas aqui e passar a resposta final para o usuário. Tá? Então, é um processo onde eu consigo ter várias bases diferentes, né? Rodando de uma maneira eficiente também, né? E eu não tenho risco de vazar essa informação para uma IA pública, né? Falando especificamente em vazar informações, tem a parte de anonimização de dados. Vocês têm muito dados aqui, né? Então, tem dados de tudo quanto é tipo de informação. Nós temos um processo chamado anonimização. O que é isso? Basicamente, de uma maneira bem simples. Eu tenho aqui a base de dados original, onde eu tenho um dado sensível, aqui o nome do aluno. Eu não posso fornecer o nome do aluno para todo mundo. O que eu faço? Eu converto isso. Eu crio uma tabela de para e virou códigos. Então, quem for ter acesso a esse dado, né, a essa informação, ele não vai ter acesso ao nome do aluno. Então, o dado sensível foi oculto, né? Isso pode ser feito para a cessão de dados entre departamentos, onde um departamento não quer passar totalmente a informação para outro departamento, de dados sensíveis. Para o caso de uma POC, né, como vocês estão fazendo algumas iniciativas, né, então posso fornecer os dados de forma anonimizada, garantindo que o terceiro não vai ter acesso à parte sensível. Pode ser para projetos de pesquisa, né, uma vez que tenham parcerias com universidades, tudo, vocês podem estar fornecendo dados, uma vez que assim identificarem, para que possa ser feita a pesquisa, mas o dado sensível está sempre protegido. E como fazer isso, né? Tem, por exemplo, várias ferramentas que fazem isso. Essa daqui tem 2 exemplos, né? Esse daqui é uma delas, onde, inclusive, esse daqui é a interface web. Na interface web ele fala: não mande nenhum dado sensível aqui. Por quê? Porque se você está usando uma interface web fora para mandar dados, para anonimizar, você está expondo os seus dados. Então, aí você já está cometendo um grave erro. Então, o ideal, né, o correto é você baixar esses aplicativos, pode ser na máquina, num servidor, e aí você usa localmente para fazer a anonimização. Você vai anonimizar e depois vai devolver, fazer a conversão quando o dado voltar tratado. Então é bastante importante que isso seja sempre feito de forma local. Ah, tem a ferramenta X que faz online, ela é mais fácil, é mais prática, não tenho que instalar nada. Bom, mas aí pode ser um sério problema, porque você já está expondo o dado ao utilizar a ferramenta, né? Então tem que devemos tomar alguns cuidados, né? Porque pode ser uma pegadinha, né? Então, dentro da instituição, sei que 99% dos dados deve ter informação sensível, né? Que não deve ser vazada ao público geral, né? Então, é uma técnica muito importante de fazer. E aí, falar rapidamente aqui um pouquinho do ChatGPT, né? Que foi desenvolvido pelo OpenAI, né? Lá em 2018. Né, quando eles lançaram o primeiro GPT, só que só chegou ao público em 2022. E aí, em 24, nós estamos na 4O, né? Teve o 3.0, 3.5, 4.0, 4.O agora. Imagine que cada treinamento que eles fizeram, o custo que eles tiveram. O 3.0 foi mais em torno aí de alguns meses treinando. O 3.5 foi um treinamento parcial, o 4.0 já teve um outro treinamento massivo. O 4.0 é uma atualização do 4. E aí ele vai fazendo porque ele não pode ficar lançando versão nova com uma base de conhecimentos totalmente nova, porque isso custa muito caro. Demanda tempo, dinheiro, recurso computacional, né? Como eu falei, só o treinamento deles, a estrutura que a Microsoft montou para eles, que roda em nuvem, é em torno de 1000 GPUs. Não, 10.000 GPUs, desculpa. Tá? Dá para ter uma ideia o custo disso, né? O quanto isso é custoso.
E aí aqui um exemplo, né, que foi utilizado, não é aqui no Brasil esse exemplo, até um artigo científico que eu peguei, onde eu tenho dados aqui, os dados brutos, né, de segurança pública da polícia, passou por um pré-processamento, aí teve o processamento, aplicou a clusterização que é dividir isso em grupos, e aí eles conseguiram achar padrões para quê? Para ver previsão de crimes, ou seja, de acordo com características, por exemplo, de eventos que vão acontecer em um certo local, o público daquele evento, é possível predizer se vai ter algum tipo de ocorrência e qual tipo de ocorrência é mais provável de acontecer. Então dá para você preparar, deslocar um efetivo, pensando em evitar que aconteça o crime. Né? Essa é a ideia desse artigo, de uma maneira bastante simples, né? Mas isso é uma das coisas que nós podemos fazer com as inteligências artificiais, né? Os algoritmos. Então, de uma maneira bastante rápida, né? Nós temos aí diversas aplicações onde podemos fazer muitas coisas, né? Então, só tomar sempre bastante cuidado com os dados, os recursos para otimizar isso. Obrigado. Só lembrando, aqueles softwares são gratuitos, né? São gratuitos. Só relembrando, pessoal, aqueles 2 softwares são open source, né, e são gratuitos. O software de anonimização. Vamos para o nosso último assunto. Inteligência artificial aplicada na modelagem e otimização de processos e operações. Professor Dr. André. O professor Dr. André Felipe Henriques Librante, também o currículo resumido. Ele é bacharel em Física pela USP em 1997, mestre em Tecnologia Nuclear em Materiais, USP, ano 2000, doutor em Tecnologia em Materiais, USP, 2004, pós-doutor em Modelagem e Simulação Computacional, USP, 2006, e em Engenharia de Produção, USP, 2015. Atualmente é diretor do mestrado e doutorado em Informática e Gestão do Conhecimento, PPGI, e consultor em modelagem e otimização de processos. Obrigado, professor. Boa tarde. Dando sequência ao nivelamento, eu vou falar, meus colegas, né, antes o capitão Lucena, os meus colegas, professor Sidney e professor Belan, falaram em modelagem, modelos, né? O que seria isso? Basicamente, o modelo é uma representação de algo que queremos descrever, seja um processo, um fenômeno, seja um equipamento, um dispositivo, até comportamentos, né? E a modelagem é justamente a construção, as etapas para chegar no modelo, né? Mas por que desenvolver modelos? Bom, para entender melhor um processo ou sistema, resolver problemas, prever um comportamento ou efeito futuro, economizar recursos, esses recursos das mais diversas naturezas. E a simulação? Uma vez desenvolvido o modelo, para entender o comportamento, nós simulamos, ou seja, nós imitamos aquele comportamento em um ambiente computacional, né, no computador. Então você consegue responder diversas perguntas sem comprometer o modelo real, o sistema real, porque tudo acontece no ambiente computacional, né? Uma aplicação mais lúdica da simulação são os jogos, né? Esses jogos cada vez com nível de realismo maior, aquilo nada mais é que uma simulação, né? E aqui, para ilustrar, nós temos a simulação de um processo, aqui um fluxo administrativo,
a partir aqui, isso aqui está usando uma linguagem universal, né, de processos BPMN. Então, nós temos as diversas etapas aqui, o fluxo, desvios de fluxo, enfim. Isso poderia, por exemplo, ser todo o processo, né, por exemplo, um chamado para 190, desde o chamado do cidadão, né, do usuário, até de fato, a resolução, enfim, o atendimento da ocorrência. E o mais importante, nesse caso, que nós conseguimos acompanhar desempenhos, né? Então, a gente consegue aqui algumas métricas, alguns indicadores, por exemplo, de taxa de ocupação daqueles atendentes, para identificar gargalos, enfim, uma perspectiva, uma melhoria de um processo, dentre outras possibilidades. De maneira bem simplificada, são essas etapas, né, que nós passamos, deve-se observar, para construir modelos, desde a concepção dele, da ideia inicial, até a experimentação, né, até o teste, validação e uso desse modelo até no apoio à decisão. E uma etapa muito importante em tudo isso é a definição do problema. Isso vale para todos, né? Inclusive todas aquelas perguntas, eu acho que é bem interessante fazer um link com os famosos prompts, né? Se você não sabe perguntar ou qual é o seu problema, o que você quer descobrir, como é que você vai querer que aquele algoritmo descubra, né? Ou melhor que isso, ele fala, será que ele quer dizer isso? Ele vai intuir, não vai. Então, quanto mais preciso o prompt, melhor o resultado. Aqui não é diferente. Quanto melhor definido esse problema inicial, melhor o resultado final. E agora, vou falar um pouquinho da otimização. Diferença básica da otimização para a simulação, que eu posso simular um comportamento, entender a partir de diversos cenários, mas eu posso chegar no melhor resultado. É isso que é a otimização, quando você busca o melhor resultado. E para que tudo isso? Economizar recursos das mais diversas naturezas, como eu falei, aumentar a eficiência, tomar decisões melhores e resolver problemas complexos. Tá? Então, muitas das vezes, até, por exemplo, a otimização de uma equipe para resolver determinada tarefa, é bastante importante, sim, levarmos em conta alguns aspectos bem relevantes e que têm esse tipo de impacto. Tá? Aqui eu trago impactos financeiros, naturalmente, ganhos financeiros, mas isso pode também ter reflexos em uso racional ou equipes otimizadas para determinados atendimentos e por aí vai. Então, tanto a IBM quanto a HP e a Samsung tiveram resultados expressivos, né, trabalhando com essas técnicas de otimização. E aí, são as mais diversas técnicas disponíveis, algumas até muitos de nós já usamos e nem sabemos, né? Elas estão aí já implementadas e para o usuário é indiferente. Então você tem algoritmos de otimização exatos, heurísticos, tem diversos deles, boa parte deles são bioinspirados, né? Eles tentam imitar a natureza, assim como a questão do neurônio, né? O neurônio artificial. Então, muitas das vezes, a nossa inspiração é a natureza. E aqui, em técnicas de otimização, não é diferente. Então, você tem, por exemplo, colônia de formigas, né, que tenta imitar o comportamento das formigas. Você tem enxame de partículas, você tem algoritmos genéticos, né, bastante interessante, porque ele aí sim trabalha levando em conta dos vários aspectos, a teoria da evolução, né, para então chegar no melhor resultado. São muitos deles, e aí é uma preocupação, devo entendê-los? Não. Esse é o papel do consultor, né? Definir qual o melhor algoritmo, né? Qual a melhor técnica de otimização para resolver o problema posto. E quais passos devemos observar, né? Quando pretendemos otimizar
um determinado processo. O primeiro deles é determinar as variáveis do problema. As variáveis de decisão podem ser as mais diversas, mas quais são aquelas que eu posso alterar? Em alguns casos não consigo alterar, mas outras sim, e podem me ajudar a tomar a decisão. Por isso que chamamos de variáveis de decisão. Determinar, então, se a função objetiva, o que eu quero? Eu quero maximizar ou minimizar? Né? No caso de receita, enfim, muitas vezes eu quero maximizar. Custos, quero minimizar. Otimização de equipes, muitas vezes eu quero minimizar. E, por fim, mas não menos importante, determinar as restrições do problema. Todo problema tem pelo menos uma restrição. E aí, todo esse algoritmo só vai funcionar, só vai resolver o meu problema, de fato, se eu levar em conta as restrições. Né? Então, esse também é o nosso papel. E aí, fala um pouquinho da mineração de processos. O capitão Lucena comentou de uma iniciativa, né? Que houve aqui uma palestra sobre essa técnica. Né? Basicamente, é uma relação entre como deveria ser o processo, aquele fluxo, e como ele acontece. Né? Então, é uma combinação de ciência de dados, né? Machine learning e análise de processo propriamente dito. Então, ele envolve a coleta e a transformação de dados, a análise do processo e a otimização. Então, todos aqueles elementos postos anteriormente, bem como as informações das outras partes dos meus colegas, estão aqui inseridas. Né? Esse aqui é um exemplo típico, né? A partir de um conjunto de dados, por exemplo, poderia ser aqui trazendo para o contexto da Polícia Militar, o Sharewell, todas as etapas de um determinado processo. Né? A partir do banco de dados, constrói então essa relação dos determinados, dos elementos, das atividades, enfim, de um determinado processo. E você tem, inclusive, a possibilidade de ver a relação, né? A intensidade da relação a partir da largura dessas setas, né? Que indicam essa relação de dependência. Mas para que tudo isso, né? Tudo que foi falado anteriormente, agora finalizando aqui a minha parte, é para resolver problemas, responder questões, otimizar tempo, economizar recursos, diminuir riscos, tudo visando o apoio à decisão. Aí eu vou trazer um último exemplo aqui para ilustrar tudo isso e o que pode ser feito a partir da aplicação de todas essas técnicas, combinadas ou não. Então, vamos lá. Aqui, o ambiente simulado é uma central de suporte de uma empresa de tecnologia, né? Os dados foram obtidos em uma base de dados, e a partir daí, então, verificou-se 500 chamados por mês, em média, lembrando que esses dados são aleatórios, né? Chamados estocásticos, eles podem assumir diversos valores, mas, em média, o mais esperado, o valor esperado são 500 chamados, 8 atendentes, tem uma capacidade de atendimento de 50 chamados, e eu tenho aqui uma porcentagem de 20% desses chamados não serem atendidos. E os principais problemas são a queda do nível de satisfação dos clientes, de 15%, e a queda na qualidade do atendimento. E aí uma percepção do técnico, de quem presta aquele atendimento, que é um elemento muito importante para manter a qualidade daquele serviço. E o que eu quero responder? O número de chamados não atendidos em 90 dias, então essa é uma outra vantagem desses modelos, né? Essa simulação permite eu expandir o tempo, o horizonte de evento, a quantidade de novos atendentes necessária, ou mesmo aumento da produtividade por atendente, muitas das vezes não é possível aumentar o número de atendentes, mas pode ter uma capacitação, um treinamento que melhore, então, por exemplo, o ritmo desse atendimento. E caso haja um aumento na demanda, quanto eu preciso, de novo, ou capacitar, ou treinar, ou aumentar a equipe para atender de maneira satisfatória.
Eu acho que tem um timer, né? Desculpe, gente. E vamos lá. E a elaboração de estratégias para otimizar o atendimento sem novas contratações. Porque, veja, um dos aspectos muito importantes, né, quando um consultor é chamado para esse tipo de atividade o primeiro, digamos assim, uma condição inicial não tenho interesse, eu não tenho recursos para expandir, enfim, eu preciso melhorar o processo com o que eu tenho. Então, todas as técnicas aqui apresentadas podem nos ajudar nessas questões, enfim, já colocadas aqui. E aqui um modelinho simples, isso aqui foi feito num software gratuito, né? Na verdade, aqui é uma representação do modelo, com a entrada, o atendimento, algum momento aqui de decisão, né? Um desvio condicional, se for resolvido já está ok, se não ele volta para a entrada. Esse é um problema bastante recorrente, né? Recentemente, a capitã Lucena comentou sobre a FAPESP, né? Nós também atuamos junto à FAPESP, tivemos projetos aprovados, somos também consultores ad hoc desses projetos, e um deles que me chamou a atenção, que virou produto depois, foi justamente para melhorar atendimento, envolvendo teoria de sistema de filas, recente. Então isso de fato impacta na qualidade, na satisfação do cliente, nos seus mais diversos níveis, né? E aí, então, o que eu posso ajustar? É uma das grandes vantagens quando você trabalha com modelagem e simulação. Eu posso fazer diversas experiências aqui, né? Por exemplo, eu posso mexer na taxa de chegada de solicitações, simulando um aumento de demanda. Eu posso mexer no ritmo de atendimento, né? A partir, então, do treinamento e capacitação desses atendentes. Eu posso mexer também no número de atendentes, alterar o número de atendentes e outros parâmetros quaisquer que eu considerar interessantes para fazer um estudo de cenário, né? E o que eu posso monitorar? Algumas das opções. A taxa de resolução dos problemas, que isso impacta diretamente, digamos assim, na eficiência daquilo que eu estou oferecendo. O índice de satisfação, tanto dos clientes quanto dos técnicos, né? Entendendo que aquele que presta o serviço, ele é um elemento muito importante para que o resultado seja o mais satisfatório possível. Essas são as referências que utilizamos, né, meus colegas e eu, para trazer essas informações para vocês. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá. Já que eu tive a oportunidade, né, agradeço ao capitão Lucena pela possibilidade de falar um pouquinho do nosso programa, né, o mestrado em doutorado em informática e gestão do conhecimento. Nós temos 3 linhas de pesquisa lá, basicamente para organizar todas as pesquisas que são feitas. Uma é de modelagem e otimização computacional, sistemas inteligentes, né, que tem como aí o seu núcleo, o seu core, a inteligência artificial, e gestão da tecnologia da informação e do conhecimento. Ele é um programa que vai fazer agora em 2025 10 anos, né? Mas ele vem sendo gestado aí desde o início dos anos 2000, com grupos de pesquisa, lá o professor Sidney fez parte disso, o professor Belan era o nosso aluno na época, e a partir disso, então, dessa maturidade, nós hoje atingimos um conceito 5, né? Ele vai até 7 na escala da CAPES, e o 5 é excelência nacional, né? Não conseguimos passar desses pelo próprio tempo do programa, né? Com os seus 10 anos agora a serem completados em 2025. E por que fazer um mestrado lá, né? Além daquela questão bastante simples de que tudo que você investe na sua formação ninguém mais tira, né? Ainda mais um mestrado com esse reconhecimento, você tem ainda algumas vantagens como a gratuidade. Isso é uma coisa que eu falei, até comentei lá com o capitão Lucena, muitos da nossa universidade não sabem disso.
Você faz o curso lá, o mestrado ou doutorado, sem pagar nada, né? Naturalmente, existe a contrapartida, que é a dedicação, o esforço, enfim, para manter esse nível de qualidade. Mas não há pagamento em nenhum momento. Aí, como o Carlos pediu para reforçar, não tem pegadinha nenhuma. Ou seja, tudo bem, eu entro, mas a partir de quando eu vou concorrer à bolsa? Não. Essa gratuidade, ela acontece a partir do momento que você se torna o nosso aluno, tá? Não tem taxa de inscrição, nada disso. E além disso, eu brinco lá muitas das vezes, você corre o risco de receber para estudar, né? Existe uma bolsa numa modalidade que permite que todos possam concorrer a essa bolsa, né? E nós temos um número alto de bolsas, né? Hoje nós temos quase 65% dos alunos com bolsa, justamente pela qualidade do curso que é oferecido, e muito também pela gratuidade, que permite que esse aluno se dedique mais, né? Lembrando que o perfil do nosso aluno é 95% trabalha, né? E ele não pode dedicar-se naturalmente o dia inteiro, de maneira integral, ao mestrado, né? Então ele compensa isso com esforço, dedicação e empenho. Mas existe essa possibilidade, então, de bolsas, né, para aqueles que tiverem interesse naturalmente. Nós temos 3 etapas do processo seletivo. O edital é público, está lá no nosso site. Eu não sei se eu tenho endereço na apresentação, capitão. Nenhum problema, depois eu passo para o senhor, por gentileza, se puder, né, divulgar. Na primeira etapa, então, tem uma análise documental. Basicamente, a gente avalia o chamado currículo Lattes, né? Que é um currículo que está na base do CNPq, é gratuito, só fazer o seu cadastro lá, colocar informações sobre cursos, a própria formação, né? Depois nós avaliamos o projeto, um pré-projeto. Não há aí a preocupação em discutir rigor metodológico, está bem escrito, não está. Não, a ideia aí é descobrir o que você quer pesquisar. Justamente porque nós temos um grupo de professores, somos em 12, e existem pontos de sobreposição, naturalmente, mas cada um é especialista em algo lá. Então, isso vai ajudar a você desenvolver o seu projeto. E temos uma entrevista, uma arguição, para entender qual a tua motivação. Por que você quer fazer o mestrado? Né? Justamente por essa gratuidade, nós temos lá o interesse de ter pessoas realmente comprometidas, justamente para poder manter essa qualidade, né? Que foi construída aí com muito sacrifício. Acho que é isso. E obrigado mais uma vez. Senhores, para finalizar, gostaria de agradecer ao Copom por ter cedido esse espaço, agradecer a presença de todos os senhores, agradecer também ao diretor de tecnologia, Coronel Gustavo, por ter apoiado essa ideia, também ao nosso subdiretor, Coronel Schloisch, e também ao nosso consultor, Dr. Carlos, da Emitter, que liderou aqui a escolha dos nossos consultores. Ele não fez a apresentação aqui, mas ele participou bastante disso daqui, né? Então ele está bastante envolvido, apesar de ele não ter subido ao palco aqui. Agradecimentos também ao Dr. Carlos. E desejo que todos voltem às suas unidades, todos com saúde. Muito obrigado. Alguém tem alguma coisa? Algum aviso, alguma coisa? Nada? Então, como prometido, antes das 5 horas, agradeço a todos e uma ótima tarde.